Bom, fala galera, tô vindo aqui com um exemplo, né, dessa aula aqui, tudo que não interessa, né, é até estranho esse nome, né, esse termo, mas o que a gente vai calcular com essa questão de tudo que não interessa? Existem alguns exercícios de princípio multiplicativo que é mais fácil nós excluirmos as respostas que eu não quero do total possível de respostas para a gente ter os valores que nós queremos. Por exemplo, imagine numa sala de aula eu tenho 18 alunos que gostam de matemática e tenho 20 que gostam de português. Por exemplo, eu quero calcular o número de alunos que gostam de português. Então eu tenho duas opções. Eu tenho como contar esses números, né? Bom, nesse caso eu já sei que é 20, né? Ou eu poderia fazer o quê? Desse grupo total de 18 e 20, né? No caso, nós teríamos aí 38 alunos. Eu poderia tirar os alunos que gostam de matemática e, por consequência, ter como sobra os que gostam de português, se assim fosse conveniente para mim. Tá? Então existem alguns exercícios que nós utilizamos essa estratégia, que quando a resposta que eu não quero encontrar, que é o contrário ou oposta daquilo que eu estou querendo, é mais fácil de calcular. Como nós vamos ver esse exemplo aqui. Eu até fiz uns rascunhos aqui, mas vamos estudar ele. Ó. Quantos números pares de 3 algarismos tem o 4 como um de seus algarismos? Então, galera, vamos lá. Esse exercício ele fala de números, né? A gente tem aqui um número de 3 dígitos ou um número de 3 algarismos. Quando o exercício fala que o número deve ser par, os números, ou seja, quais são todos os números pares, para um número ser par, o último algarismo dele também tem que ser par, né? Por exemplo, o número 324, esse número é par porque o último dígito, que é o 4, é par. Por exemplo, o número 921, ele não é um número par por conta do último termo, que é 1, e o número 1 é ímpar, então não entra para essa contagem, tá? Bom, então nesse caso eu tenho uma restrição aqui nesse último dígito, né? Ou seja, um número com esse molde de 3 dígitos. Nesse último termo aqui eu tenho uma restrição, né? Então aqui eu só tenho 5 possibilidades de escolha de números, até porque eu só tenho 5 números pares, né? Vamos lá. Esse primeiro termo aqui, esse primeiro dígito, tem uma restrição de que ele não pode ser o número 0. Obviamente, por quê? Se a gente pegar o número 093, o primeiro termo sendo 0, a gente não tem um número de 3 dígitos ou 3 algarismos. 093 é só 93, então seria uma configuração de 2 algarismos, tá? Então aqui nós temos 9 possibilidades. Se nós contarmos do 1 até o 9, né, seriam aí 9 possibilidades de inserção de números, beleza? E nesse último termo aqui, a gente não tem restrição nenhuma, a gente pode colocar do 0 até o 9, ou seja, uma contagem aí de 10 possibilidades, ok? Bom, então se a gente fizer aqui, ó, através do princípio multiplicativo por quê? O número que eu escolher aqui, ele vai poder estar aqui também, ou, por exemplo, o número 6, ele pode estar nos 3 espaços, né? Por exemplo, o número 7 pode estar nesses dois primeiros, nesse último não pode, por conta da restrição. Então, essas permutações ou essas trocas entre esses termos, esses números, nos dá a entender que deve-se fazer sim o princípio multiplicativo, que não é somar, é multiplicar. Então, 90, por exemplo, 9 vezes 10 dá 90, vezes 5, então a gente tem aqui um total de 450 possibilidades de números que são pares e que tem 3 algarismos, ok? Mas aí o exercício ele destaca o seguinte, ó, ele quer esses números pares com 3 algarismos, mas que tenham pelo menos o número 4 como um dos seus dígitos. E aí, gente, ficaria assim difícil nós deduzirmos essa conta, porque, o número 4, ele quer que tenha o número 4 em algum desses 3 dígitos.
A gente sabe que o 4 ele pode estar aqui, ele pode, aqui também pode, aqui também pode. Então a gente teria várias possibilidades de inserção do número 4 que já estão aqui dentro desses 450. E ficaria muito mais fácil a gente fazer uma exclusão, ou seja, excluir o valor de possibilidades dos números que não admitem o número 4. Ou seja, para a gente calcular quantos números tem aqui que tem pelo menos um número 4, a gente vai pegar o total de possibilidades, que é o 450, e vai subtrair quem? O número de possibilidades, que é o contrário da pergunta. Seria os números que tem aí, ó, 4, que não tenha um número 4 em sua composição. Muito mais fácil fazer assim, por quê? Porque se eu imaginar os números que não têm o número 4, né? Por exemplo, no primeiro dígito, a gente pode ter o 4 aqui, né? De acordo com o total de possibilidades. Então, reduzindo 1 seria o número 4, diminuiria para 4 possibilidades desse primeiro dígito. Tirando a possibilidade de ter o 4 no meio, reduziria para 9. Tirando a possibilidade de ter 4 no meio, reduziria para 8, né? E aí a nossa continha de multiplicação ficariam 288 possibilidades de números que não têm o número 4. Ou seja, qual é o contrário das possibilidades de não ter o número 4? É exatamente ter pelo menos um número 4. Ok? Então, quanto que é 450 menos 88? Menos 288, né? Então ficariam 162 combinações que tem pelo menos um número 4 na sua composição. Tá ok? Tchau, tchau.